Faltando, né? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui junto com a gente nesse momento tão difícil, principalmente no dia de hoje, que nós recebemos a notícia da morte do nosso aluno Adalmir Júnior. Ele era aluno da licenciatura em Física e ele acabou sofrendo as complicações da Covid-19 e faleceu hoje depois de não resistir, né? Então, o IFCE decretou 3 dias de luto e hoje a suspensão das atividades. Mas mesmo assim a gente decidiu manter as atividades dos Paródios de Alexandria, porque a gente percebeu que é o momento de se falar, é agora. Então o tema dos Paródios de Alexandria é a informação do combate à ciência, é um evento voltado todo para essas questões informacionais que cercam a nossa sociedade, né, os temas atuais das outras pessoas. Né? E hoje a gente vai falar hoje de manhã a gente falou sobre o combate à ciência com a Denise, foi um momento muito interessante. Quem participou viu como a gente vive um momento bem conturbado em relação a entender o que é verdade, o que é mentira, e a discutir e a meio que se desfazer dos saberes científicos, mas é importante que nós, enquanto comunidade acadêmica, e as pessoas que também são da comunidade externa possam conhecer e entender as decisões que estão sendo tomadas, que nem sempre são fáceis. Tá bom? E uma das decisões não tão fáceis são as decisões relacionadas à economia. Né? E aí a gente convidou a Ionara Kelly, ela é, ela é economista, formada em economia pela Universidade Regional do Cariri. Se eu estiver errado, me corrija. E ela também é especialista em gestão financeira e consultoria empresarial também pela Universidade Regional do Cariri. E a gente convidou ela para justamente falar sobre essa dimensão econômica da pandemia, né? E a gente trazendo esse tema, notícias falsas, verdadeiras, sobre os impactos negativos das medidas restritivas de isolamento na economia. A ideia da roda de conversa surgiu em meio aos debates sobre os efeitos das medidas restritivas, principalmente os lockdowns, impostos subitamente devido à pandemia de Covid-19 sobre a economia local e global. Há quem diga que eles são desnecessários e estão acabando com o povo. Já outros afirmam que, sem essas medidas restritivas, não haverá como o país se reerguer. O objetivo é discutir até onde as notícias sobre a temática são baseadas em mentiras e até onde são factuais, e refletir como isso afeta o nosso cotidiano hoje e como afetará a nossa vida no futuro. Então... O tema que foi designado para mim foi um tema bastante amplo e, ao mesmo tempo, muito importante. Vou só reler para vocês, está aí na tela. Notícias falsas e verdadeiras sobre os impactos negativos das medidas restritivas e de isolamento na economia. E, assim, o mercado ele não está muito otimista em questão nem com as notícias falsas e nem com as notícias verdadeiras. A gente não está num cenário econômico muito... No começo da pandemia, foi falado muito em que, se a gente fizer o lockdown, a economia vai acabar. Vai haver um colapso na economia. Não vai ter mais emprego para as pessoas, as empresas vão quebrar e etc. Como se fossem duas coisas opostas. Vi muito na questão das redes sociais, a questão de falar que tinha que escolher entre a economia ou o isolamento das pessoas, da sociedade em si. E, na verdade, não é isso. Economia, política e sociedade é uma coisa que anda interligada. Se um se afeta, o outro acaba recebendo esse impacto também, e vice-versa. A gente iniciou a pandemia com uma crise sanitária. O primeiro aparecimento do Covid foi em 2019, no final de 2019. Me lembro muito bem. E aí, a gente já vinha com uma economia recessiva, uma economia que já estava se encaminhando para pontos negativos, que é de incomum. Ou seja,
Muita gente diz, a economia está colapsada, nós estamos com desemprego, nós estamos com isso por conta do Covid. Não, a economia ela já vinha em recessão. E ao longo do tempo em que foi com uma crise sanitária, mas o que desencadeou uma crise política, acabou que essa recessão foi se prolongando ao longo dos meses e estamos aí com mais de um ano nessa luta em tentar manter as coisas. Outra coisa importante, que as pessoas limitam a economia apenas quando afeta o consumidor final. A economia tem a ver com a empresa, a economia tem a ver com se a empresa quebra, acontece o desemprego. A economia tem a ver com a questão do dinheiro circulando ali no meio social. E não é só isso. A economia também olha o comportamento das pessoas. Questão de pobreza, questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Questão também de como a sociedade se comporta mediante situações como essa de crise sanitária. E quando foi colocado em redes sociais, né, que é o fator principal onde está propagando a fábrica de fake news, tinha muito essa questão de dividir a economia e a situação da nossa crise sanitária. Então, primeiro tinha que ser resolvida essa questão de crise sanitária, para depois a gente ir pegando o que vai suportando para poder retomar a economia, que foi o que não aconteceu, certo? Lockdown é o quê? Lockdown é quando as pessoas são obrigadas, mediante uma lei governamental, a ficarem isoladas dentro de casa e só saírem mediante resolver um caso hospitalar, farmacêutico, ou, nesse instante, ir para um supermercado fazer uma feira para um mês. Isso é lockdown. É polícia. O lockdown é só uma forma do governo, através de leis e medidas mais restritivas, impedir realmente a circulação de forma forçada. É realmente dizer, você não vai sair, porque a gente está com um vírus invisível lá fora, não temos controle e a única coisa que eu posso fazer é manter você dentro de casa. Então, para a gente chegar, pelo menos, a pensar em fazer um lockdown, não é a questão apenas de você impor. Vamos aqui fazer um decreto e vamos jogar para o país inteiro fazer lockdown. Não funciona assim. Lockdown precisa de planejamento e estratégia. As pessoas precisam se organizar. E aí entra também o setor econômico. Entra economia, política e sociedade. O isolamento social, ele não impede você de circular nos ambientes. Ele simplesmente coloca você para selecionar o que convém você ir, o que realmente é necessário, ele coloca você para pensar o que é realmente necessário que você faça, onde eu devo ir, por que eu vou, qual o intuito que eu vou, é realmente necessário que eu vá? Eu estou usando a minha máscara, eu vou ter como trocar a minha máscara, eu vou fazer realmente o distanciamento social, isso é isolamento social. É eu tranquilamente descer para a rua, ir para o supermercado, mas ir com o meu álcool gel, ir com a minha máscara, não abraçar ninguém, não apertar a mão de ninguém, pegou no dinheiro, passou ali o álcool gel também. Isso não só faz parte da pessoa física, do indivíduo, mas também das empresas. Você chegar lá, ter um álcool gel. Se você, por acaso, não foi com máscara, esqueceu, lá ter de prontidão máscaras reservas, né, para você poder utilizar. Isso é isolamento social. É você impedir que o vírus se propague. A quarentena, ela tem esse nome devido à história, né? A gente já teve outros tipos de crises sanitárias antes, inclusive o nosso país. Mas uma coisa que eu pude notar é que as notícias
falsas relacionadas à economia, elas ficam bem restritas. Passa despercebido. Por quê? Porque as pessoas focam mais na vacina em si, que de certa forma também se aplica na economia, também interfere, mas esquece a questão quando envolve dinheiro, quando envolve gasto, quando envolve aplicações, planejamento, entre outros fatores. Então, eu vejo que é importante que a gente se pronuncie e derrube esse tipo de situação, né? Entender os impactos que causa, que atrapalha quem está planejando uma solução governamental, um planejamento e etc. E a gente que tenta se informar, tem que procurar também propagar a verdade e desmentir essas fake news. Diminuindo. E eu o que é o PIB? O PIB é nosso produto interno bruto, é a produção, todo o desenvolvimento, é o giro econômico dentro de um país em que faz que ele cresça e se desenvolva como país. É isso, certo? E por que a gente está em constante processo de ser recessivo, uma economia recessiva, com essa característica? A gente está com a nossa economia recessiva antes do Covid. A gente já tinha passado por problemas em 2019, no começo de 2019. A gente já saiu em 2018, já sabendo que o dólar ia aumentar, já sabendo que o PIB ia cair, já sabendo muita coisa. Por que o PIB é decrescente? A gente tem como maior volume do crescimento do PIB o consumo das famílias. E a gente teve 60%, a gente tem 60% do consumo dessas famílias. Então, o PIB pega 60% do teu consumo, da tua casa. O domiciliar. A gente está numa crise sanitária. A gente precisa que as pessoas consumam, que elas gastem. O que é que o governo faz, o que é que a economia promove? Vamos jogar dinheiro na mão desse pessoal. Por quê? Porque o brasileiro, a base, que é a base mais carente, a base que realmente é tida como pobre, ela tem tendência a, quando ver muito dinheiro na mão, gastar. Porque a gente não tem a habilidade de construir um planejamento financeiro. Nós não sabemos usar o dinheiro para fazer mais dinheiro. Nós temos essa deficiência. Isso também faz parte da educação. Nós não temos isso incluso na nossa educação. Nós não temos essa inflação que nós temos hoje, devastadora, é consequência do consumo de 2020 excessivo. As pessoas comprando eletrodomésticos, as pessoas comprando material de construção. Foi por isso que a inflação aumentou. É como se o mercado entendesse que ele está atrasado quanto ao consumo das pessoas. Então, ele aumenta o preço dos bens e consumos. E aí, quando nós estamos com desemprego alto, lógico, por quê? As empresas não estão no mesmo ciclo econômico que era antes. Vir para cá, né? Nós estamos com o real desvalorizado em questão do dólar. E o dólar é a maior referência em moeda até então. Então, não está compensando vir para cá. Se não está entrando dinheiro para as empresas daqui crescer, a tendência é que elas quebrem. Então, quem não cresceu junto com a questão da tecnologia e como a economia mudou na aplicação de atrair clientes, foi engolido pelo mercado. Por isso que a gente viu empresas se destruindo, mercadinhos fechando e etc. Por conta que o mercado é seletivo. Ele simplesmente engole os pequenos e só fica os grandes. Gastos internos também crescentes, nós estamos com gastos excessivos externamente e internamente. E vem a figura do auxílio emergencial, que, como eu já falei para vocês, foi uma situação que foi boa, ajudou, merece dar continuidade sim, porque tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que precisam desse auxílio, mas também temos que tratar a questão da educação das pessoas, saber utilizar esse dinheiro de forma correta, saber ornamentar para que as pessoas realmente utilizem para alimentação, para desenvolvimento e crescimento, para sobreviver, né? E sobre informação, a gente teve como pontos negativos desinformação, falta de incentivo dos setores e do governo,